episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Sejam bem-vindos ao Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Eu sou a Ana Giroto e hoje nós vamos conhecer a história do Josias. Ele é fundador da construtora catarinense e ele está com uma novidade. Ele lançou um livro. Depois eu vou falar para vocês o livro e ele vai contar um pouquinho dessa história. Seja bem-vindo! É um prazer participar desse teu programa e estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, da história da construtora catarinense e também um pouquinho da história, Ana. Na realidade, nós já lançamos esse livro há algum tempo. Então, contar um pouquinho da história da Mascarello, 5 gerações de construtores. É uma história bastante interessante. São mais de 138 anos de tradição familiar na construção civil. Então, do meu bisavô, meu avô, meu pai, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse nosso livro aqui, tá? Até ia começar justamente com essa pergunta. Como que iniciou toda essa paixão por essa área? Então já é da família. Exatamente. Então, retornando aqui, a história nossa, ela vem já desde o século passado. Essa tradição familiar na construção civil. O meu bisavô, Gabriel Mascarello, quando da grande imigração italiana, em 1783 começaram, eles já vieram para o Brasil. O meu bisavô, com 19 anos, né, ele já trabalhava na construção civil, com 19 anos. E aí, como todos já sabem, a história da imigração italiana, eu ia nos encontros da família Mascarello. Eu fui em vários encontros, em Flores da Cunha, que é o berço dos Mascarello aqui no Brasil, e eu via que havia muitos folders, muitos comentários e tal, mas não havia nada mais substancial, com dados reais de como ocorreu a imigração da família Mascarello, do meu bisavô, para o Brasil, já no período da grande imigração, né? E eu me interessei, eu disse, eu vou compilar um livro, vou contratar, inclusive, uma pessoa para ir buscar os dados de exatamente quando saíram do porto de Gênova, na imigração italiana, e a família, e o meu bisavô, e a data, quem veio. Então, eu me preocupei em buscar os dados e fazer um relato bacana e real. E, de fato, fomos pesquisando, né? E realmente saiu o livro, né? O meu bisavô, quando ele veio, quando ele chegou aqui, junto com a grande imigração italiana, imagine vocês, aqui o governo brasileiro, na época, eles precisavam muito de mão de obra, né? E foram na Europa dar esse recado que no Brasil existia, como eles diziam em italiano, far l'America, quer dizer, trazê-los para cá para enriquecer e tal, e faziam muitas promessas, inclusive que tinha terra em abundância e doavam tudo, e na realidade não era bem assim, né? Eles aqui chegaram, foi muito difícil, né? A história toda é muito difícil, mas aqui chegando, meu bisavô, Gabriel, ele já veio casado, veio ele, a mãe dele, o pai havia falecido, e mais 11 irmãos. Veio a família toda? Veio a família toda no navio. Aí tem a história, a história do que se passou do navio até chegar no local, que foi Flores da Cunha, o interior de Caxias do Sul, né? E aí eles se estabeleceram. Meu avô, ele já tinha, embora pouca idade, ele já era uma pessoa que ele era um pouco escolado, ele sabia matemática, ele tinha uma caligrafia muito bonita. Então, daquela turma toda, poucos tinham esse conhecimento.
E ele já trabalhava na construção civil. E daí ele não era muito afoito à terra. Ele não gostava muito da terra. E passaram-se, depois deles se estabeleceram ali na colônia chamada Travessão 7, em Flores da Cunha, né? E aí aconteceu um fato em que a companhia francesa, elas estavam chegando ao Brasil para construir o Porto do Rio Grande. E essa companhia francesa descobriu que entre os imigrantes italianos haviam alguns construtores e tal, e ele foi contratado para fazer o Porto do Rio Grande, e lá tem toda uma história, ali se abre uma outra página na história, né? Muito bacana, interessante, mas o foco dele na época, e eles se especializaram, ele e depois o meu avô Josias, o qual eu tenho o nome, né? Eles foram os grandes mestres em catedrais, em igrejas, em seminários, em escolas, que era o que tinha de construção civil na época, né? E eles construíram grandes obras em todo o Rio Grande, Porto Alegre, Farroupilha, Caxias, Bento, Gramado, Flores da Cunha, a Igreja Matriz de Porto Alegre, a Igreja São Pelegrino de Caxias do Sul, que é um marco na história do Brasil, porque tem pinturas de Aldo Locatelli, e assim tem toda uma história. Que honra, né? Imagina hoje ir visitar esses lugares e saber que ali tem a mão do... Né? Exatamente. Então, isso aí, o meu bisavô e meu avô, eles ficaram nessa... eles se especializaram nisso. O meu pai já pegou o final dessa fase, e o meu pai já veio, então, para a construção civil como é hoje, logicamente, uma forma mais rudimentar, né? E também o meu pai tem toda uma história, né? Que, dando sequência, ele chegou em Chapecó, ele foi convidado por um empresário aqui de Chapecó, na época, e ele veio para construir a Ford. A Ford é hoje ali onde que é a Van. Então, uma das primeiras grandes obras de Chapecó foi meu pai que construiu em 1950. Nós estávamos em Farroupilha e o senhor Casarim, ele era um grande empresário de Caxias, Farroupilha, e estava implantando esses investimentos aqui. E o pai aqui deu continuidade na construção civil. Ele construiu muitas obras aqui em Chapecó. Eu até ia pedir, né? Se tem mais obras, quais foram? Assim, Então, meu pai aqui, para citar algumas, ele construiu aqui, a partir de 1950, né? Ele construiu as Casas Vitórias da Avenida. Ele construiu o prédio do Toso, ali onde que era a Barateira. Um prédio de quatro pavimentos na época. O prédio do Brizotti era um prédio de 4 pavimentos, que era no máximo que se fazia, né? Ele construiu muitas obras grandes aqui, construiu o Banco do Brasil. Então, o pai também deixou um legado na construção civil. E eu fui criado nesse meio, né? E aí continua a história. A paixão veio da família, então. A paixão veio da família. Que legal. Inclusive, hoje tu tem o teu filho também que trabalha, né, nos negócios. Sim. Então, o Conrado é engenheiro civil e ele se formou na Federal e ele logo se formou um menino ainda com 22 anos, acho 21, 22 anos, e veio para cá. O Conrado deve fazer quase 20 anos que está conosco e, logicamente, ele veio com novas ideias, ele veio já com novas tecnologias, novas ferramentas, no sentido de manusear bem o computador, os sistemas, né? E ele me auxiliou muito e damos um passo importante com ele ali, porque como que era... Nós fazíamos, né? Na realidade, naquela época, eu tinha a construtora catarinense que fazia
mais obras para terceiros. Trabalhávamos dentro dos frigoríficos, obras industriais e tal, né? E aí o Conrado veio e disse, pai, nós temos que mudar isso aí, porque fazer mão de obra e coisa... E aí tem até uma história interessante, até posso contar mais para frente, do Conrado, mas, enfim, ele que me motivou a deixar de fazer obras empreitadas para terceiros e focar na incorporação, que é obras próprias, né? Que é um pouco mais complicado, porque tem que ter... recursos financeiros, no início é bastante complicado, né? Mas, enfim, o Conrado veio e deu um up e está conosco até hoje, né? Ele trouxe a inovação, tecnologia, né? E tem a Fabiana também. A Fabiana, a minha filha, ela é advogada, né? Casada com... O Conrado é casado com a Jamile, né? E trabalha conosco na empresa também, olha que maravilha. E nós temos a Fabiana, que é casada com o Luiz Peruzolo, advogado também. E trabalha... A Fabiana está comigo mais uns 6, 7 anos que ela está conosco, ela é mais recente, né? E atende a área jurídica da empresa, né? A Fabiana tem 3 filhas, a Luísa, o Francisco e o Bento, né? Que é o que nós temos de mais precioso. E aí, então, tá tudo em família, né? Que legal. E como é que foi tu resgatar toda essa história para escrever o livro? Como é que tu vê, assim, toda... lembrar de alguns casos e como é que foi? Conta para nós essa experiência, né? É justamente a questão de como me motivou foi exatamente isso, de ter participado bastante desses eventos, dos encontros da família Mascarello, né? E começar a entender o legado que o bisavô trazia, que o avô, o pai, né? Então, o meu pai, avançando um pouquinho, chegando aqui, falando um pouco mais do meu pai. Então, meu pai, ele era muito, muito enérgico, um homem muito sério, rígido. Ele nos criou meio na rigidez, né? Como o italiano tem um pouquinho disso, né? Exatamente. Mas o pai, ele tinha algumas características importantes que nos deixou como legado. Por exemplo, ele era, nos contratos, ele era muito justo, muito sério. Quando ele fechava uma obra, prestação de serviço naquela época, né? Só ele fechava com valor X e tinha que dar aquele valor. E mesmo que lá no final ele errou alguma coisa nos orçamentos, mas ele mantinha a palavra. Então, ele sempre ele dizia, a palavra tem que ser cumprida. Não tinha nem contrato na época, né? Então, ele era muito justo, muito correto, e com os próprios funcionários, colaboradores que ele tinha, né? Ele sempre foi muito justo e era um cara muito ele era muito caprichoso, muito metódico. E talvez por isso que ele talvez não tenha ganho muito dinheiro, porque ele era muito da perfeição, né? E tal, sei lá. Mas, enfim, mas isso aí ele nos deixou de legado, né? Importante. Que é a base, para nós, né? É uma base, fala, exatamente. Esses valores isso. É o princípio, por isso do sucesso, né? E tantos anos. Exatamente. Com relação ao livro, a gente tem muitas passagens interessantes, então eu resgatei a história dos meus antepassados, da história do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, e eu conto um pouco da nossa história também, porque eu sempre achei interessante deixar alguma coisa escrita para os filhos, para os netos, né? Para eles entenderem. Porque os filhos hoje, graças a Deus, né? De uma maneira geral, eu vejo pelos meus amigos, é tudo mais ou menos, eles já recebem, assim, uma grande parte, já recebem a coisa mais ou menos formatada, então já está mais fácil, mais tranquilo, receberam o estudo, a faculdade, pagos e tal, né? É um pouco mais tranquilo. E às vezes eles não sabem...
penso, né? Se tu não escreve, tu não deixa escrito isso, inclusive para os teus netos, mas eu vou, já tinha dinheiro, não. Tem que ver de onde que ele saiu. Então, aqui eu conto um pouco da minha história, e a minha história também saiu meio que da linha meio que do zero também, né? Porque o pai, 5 filhos na época, e momentos de vacas gordas, de vacas magras, né? A construção civil varia muito até hoje. Né? E houve momentos muito difíceis, né? E eu conto aqui de como eu fui a Porto Alegre fazer a faculdade, como eu consegui me formar, né? Aí tem todo um outro capítulo, né? De como eu conseguia pagar. Inclusive, eu fiz a faculdade na época na PUC, uma faculdade... até hoje a PUC é muito cara, né? E como que eu consegui pagar e tal, sem o auxílio, porque o pai e a mãe não tinham condições, como que eu consegui fazer. E aí eu conto um pouquinho, né? De como é possível. É possível. Os perrengues, né? Que é aquilo que às vezes ninguém sabe, né? Os bastidores que ninguém sabe. Exatamente. Aí, conforme a conversa, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, das dificuldades, né? Então, é importante saber. E da nossa geração, da geração dos nossos pais, tem muito empresário que também eu vi surgir da linha zero. E com muita garra, determinação, muito trabalho e fé, conseguiram crescer, evoluir, criar patrimônios fantásticos, inclusive, muitas vezes, né? Mas com muita determinação e fé. Então, é uma coisa que serve de exemplo para essa juventude que está aí, conselho, né? Que conselho tu daria para essa juventude que está empreendendo? Então, com certeza, né? É acreditar, né? Tem que acreditar em si, e tem que acreditar. Primeira coisa, alguns fatores importantes, né? O fator, a coragem é alguma coisa, talvez uma das mais importantes na vida de cada um, principalmente para o empreendedor. É na vida de cada um. Mas quem quer empreender precisa ter muita coragem. E a coragem não é que a pessoa não tem medo. Todos temos medos, mas nós temos que superá-los. E como fazer para isso? É dar o primeiro passo. É em frente e acreditar que vai dar. E vai dar, porque o céu conspira a teu favor. Quando você tem aquela vontade, aquela determinação, então lá dentro tem aquela coisa, né, que a gente não consegue nem explicar de como, depois que você passa esse período, como que você reavalia, mas como que eu consegui fazer aquilo, não sei como, mas você conseguiu fazer, e isso está dentro de cada um. Né? Não é o Josias, não é... Fulano, é a fé que às vezes a gente fala, né? Essa conexão com Deus. E acreditar, né? Porque dê o primeiro passo, acreditando com fé e coragem, que, como o meu filho tem uma... Pai, tudo vem do alto. Com muito sacrifício, lógico, né? Tudo vem do alto. Mas você tem que dar. Né? Então, aquele teu Deus externo, aquele Deus interno que tu tem que acreditar. E você consegue, né? Consegue. Tem fases da minha história ali bem, assim, bem difícil, muito difícil. Né? Uma coisa... como que conseguiu, mas assim como tantos outros empresários que existem, eu conheço, e com muito sacrifício e garra, eles conseguiram vencer na vida, né? Só que é bom, eu sempre falo assim, ó, é bom relatar isso, porque hoje em dia tá uma geração, vamos falar assim, que parece que é tudo muito fácil. Eles olham na internet, nas redes sociais, nossa, que vida perfeita. E a gente sabe que não é assim no dia a dia, é verdade, né? É verdade. Então, realmente isso eu falo, é ensinamentos que vem pra gente ter essa resiliência, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Exatamente. Mas conta mais um pouquinho desses perrengues, né, que o senhor passou. Então,
eu trabalho desde cedo, eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu não fui um aluno nota 10. Não, eu não gostava muito de estudar. Não era muito meu forte. Não é que eu não gostasse, é que eu gostava muito de trabalhar. Eu nasci dia 1º de maio. Ai, É dia do trabalho. olha só. Então, eu acho que essa coisa, né? Eu gostava muito de trabalhar. E desde pequeno eu entendi, eu era menino ainda, eu gostava de ter o meu dinheiro. Né? Então, é uma coisa que, não sei, talvez tenha vindo até de outras vidas, né? Para quem acredita nas reencarnações, né? Mas eu, desde pequeno, eu gostava muito de trabalhar e ver resultados, né? E eu, com 14 anos, eu já estava trabalhando com meu pai, trabalhei com meu pai na construção civil, trabalhei uns 14, 15, 16, inclusive aqui, depois vocês podem mostrar, mas tem obras que eu aqui, talvez não apareça ali, mas eu tinha 14 anos, estou aqui em cima do andaime, né? Então são fotografias interessantes. E depois fiquei um tempo com meu pai, mas o meu pai, ele tinha um sistema de trabalhar, eu não me acertava muito com meu pai. E eu, imagina, com 16 anos, fui trabalhar por conta, 17 anos, olha que coisa louca, né? E fui trabalhar por conta, fazer servicinhos para minhas tias e tal, mas tudo na área de pedreiro, da construção civil. Trabalhei muito tempo. Mão na massa mesmo. Mão na massa, eu gostava. Né? E desde sempre eu tive, não sei como, mas eu sempre quis ser engenheiro. É uma coisa que eu disse, eu quero um dia ser engenheiro, quero ser engenheiro, mas como vai ser, eu não sei. Né? E ali foi. Mas eu sempre continuei estudando, fiz na época o primário, o ginásio da época antiga, né? No São Francisco, no Colégio das Freiras, que eles falavam, né? Depois veio aqui, logo que entrou o segundo grau, que eles chamam o científico, né? Aí eu fiz o 1º, 2º ano científico aqui, aí fui fazer o 3º científico em Caxias, né? Eu tinha o quê? 18 anos, 19 anos, e aí em Caxias eu parei, até quando eu saí daqui, nunca tinha saído de Chapecó, né? E eu sabia, na época, se falava em Porto Alegre e Porto Alegre, engenharia na URGS e na PUC. Nem se falava aqui da Federal, aqui na época, nem se falava Florianópolis, Curitiba, era Porto Alegre. E eu sabia que tinha que ir a Porto Alegre, mas, puxa vida, ia a Porto Alegre, que jeito, como? E aí eu digo, quem sabe eu vou ficar um ano em Caxias, na casa de uma tia minha ali e tal. E, de fato, eu saí daqui, eu fiz o 2º científico, fui a Caxias, eu morei numa casa da minha tia, era uma casa de 2 andares, e por isso que eu digo que parece que o universo conspira a teu favor. E embaixo tinha um restaurante chamado Restaurante Avenida. Na época, era o restaurante mais conhecido e famoso, vamos dizer, de Caxias do Sul. É o Restaurante Avenida. Os mais antigos que viajavam devem saber. E eu peguei uma época da Festa da Uva, onde vinham muitos paulistas e cariocas ali e tal. E eu já, no 2º dia que eu estava em Caxias, eu comecei a trabalhar nesse restaurante. Nossa, porque eu havia tido uma experiência aqui em Chapecó com o Hotel Soprana, que era da minha tia, e ao meio-dia eu ia servir, porque eu queria almoçar no hotel, entendeu? Então, o almoço no hotel ali, meu Deus, era maravilhoso. Então, eu tinha dito, vem me ajudar aqui ao meio-dia, servir, e tu almoça aí. E eu fiquei uns 6, 8 meses fazendo isso, né? Mas isso aí abriu uma porta, né? Porque quando eu cheguei em Caxias, já no dia seguinte eu fui conheci o restaurante e me ofereci o seu Amélio da Lacqua e a dona Norma, a gente não esquece esses nomes, né? Já falecidos, lógico. E daí, já no outro dia, eu estava trabalhando nesse restaurante, e ali eu me encantei, eu fiquei deslumbrado, porque eles davam gratificações, gorjetas.
Por Os paulistas... produtividade. Não, os clientes. Os clientes. Um hábito, os paulistas vinham e davam gorjeta, deixavam em cima na mesa. Eu nunca tinha ganho tanto dinheiro. Eu disse, vou ficar rico aqui. Né? Então, e com esse dinheiro eu fiquei 1 ano trabalhando ali. E ao mesmo tempo eu fiz o terceiro do Cristóvão. Então, muito difícil, né? Porque eu estudava de manhã no Cristóvão de Mendonça e ao meio-dia eu tinha que estar ali e ficava até às 5, 6, 7 horas da tarde trabalhando, porque o tempo da festa da uva era seguido, né? E coisa também, enfim. Eu fiquei 1 ano guardando dinheiro, ganhei bastante dinheiro ali. Né? E que eu sabia que eu ia precisar e fiz o terceiro ano, passei no terceiro ano e tal, e fui para Porto Alegre daí fazer o vestibular, né? Ali é outra história, né? Do vestibular, né? Isso foi... Eu passei no vestibular em 74, mas eu cheguei em Porto Alegre em 73, Aí fiz o vestibular, rodei, porque não estava preparado e coisa. E no outro ano, consegui fazer cursinhos e tal, o meio período, com o dinheiro que eu havia ganho em Caxias, e passei no vestibular na PUC, né? Mas e aí, trabalhando, sim, ralando. muito, né? Então, aí eles perguntavam, eles diziam, mas cara... Tu passou na PUC, mas quem que vai te pagar? O pai não tinha condições de mandar dinheiro. Como que tu vai fazer? Aí abre-se outra parte da história, né? São desafios que parece que vêm em doses maiores cada vez mais, né? Eu tinha certeza que eu ia fazer engenharia. Como? Eu não sabia. Mas daí eu fui atrás e tal e descobri que tinha Casa do Estudante. Casa do Estudante Aparício Cora de Almeida. Mas só entrava quem estava fazendo faculdade na PUC. Não podia estar na Federal. Ali era uma Casa do Estudante para os estudantes da PUC. Como paga, se fosse, né? Uma bolsa, estilo... Não, era uma casa, tinha 120 universitários, engenheiros, estudantes de engenharia, arquitetura, odontologia, medicina, tinha 120 universitários trabalhando. Nossa. Uma experiência fantástica, né? E ali isso foi maravilhoso porque eu tinha café, almoço e janta, embora era muito rudimentar ali, feijão com arroz e coisa. O básico. E o básico, mas eu tinha onde parar, então era tudo, eu não pagava nada. Né? Só que para entrar nessa casa era quase mais difícil que entrar no vestibular. Era mais difícil. Né? Tinha que passar por um conselho e todo. Entrava o mais miserável. E eu entrei, né? Eles viram a história, que eu trabalhava de garçom e coisa e tal. Entrei, então a Casa do Estudante me aliviou bastante. Porém, eu estava resolvido a situação do dormir, da refeição. Porém, agora tem um teto e agora quem que vai pagar a PUC? Hoje a PUC, né? Hoje a PUC deve estar uns 10 pau por mês, uma engenharia, 8, 10 mil por mês. Era o que era lá atrás, nos valores da época, mas equivalente a isso. Onde que você vai ganhar isso aí? Então, aqui é uma parte muito interessante e importante, né, para que isso até é um exemplo de que existe a possibilidade, sim, de se conseguir o que se quer. Porque como é que eu vou arrumar o dinheiro para pagar a PUC? Eu tinha uma reserva, minha reserva já estava no fim, o pai e a mãe não podiam mandar, e daí? Aí eu conheci um cara na faculdade, um cara muito especial que fez parte da minha vida, eu conto no livro, eu entrei na engenharia civil e ele entrou na engenharia eletrônica, um cara, Magro Miguel, o nome dele, e eu não sei como,
comecei a falar com ele e tal, sabia o que ele era, porque ele era um cara diferenciado. No meio lá, ele era um cara diferenciado, eu fui saber quem que era o cara, né? E aí ele disse, não, eu trabalho na vida noturna, eu sou discotecário. Cara famoso, aí que foi descobrir que o cara era que fazia, no sul do país, era o cara que fazia as baladas na época lá, que chamavam de boates e baladas e coisas, era o cara. E eu contei a minha história e eu disse, eu quero trabalhar à noite, que eu sei que o único lugar que tu consegue faturar bem, né? Eu quero uma casa que eu possa trabalhar 2, 3 noites por semana, e me deu um retorno, e eu disse, eu vou te levar. E, de fato, eu fiquei 5 anos trabalhando na vida noturna, em grandes casas de Porto Alegre, né? Casas que eu sabia que dava retorno financeiro, então não era servir churrasco e coisa que eu via que isso aí, inclusive eu trabalhei um período antes de ir para lá em churrascaria, mas eu via que eu trabalhava, mas não ganhava dinheiro, só trabalhava, né? E não dava para pagar a faculdade. Aí que eu fui e por graças a Deus, conheci isso. Eu fiquei 5 anos trabalhando na vida noturna e consegui me formar. E tu veja que eu paguei toda a faculdade com muita facilidade até. Eu trabalhava na quarta à noite, toda noite, saí de lá às 6 da manhã, na sexta e no sábado. E fazia faculdade. Então, logicamente, eu perdi muitas cadeiras, né? Porque não tinha condições de acompanhar. Mas também eu descobri um jeito de recuperar as cadeiras, porque aí eu fazia nos cursos de férias. Tinha na faculdade curso de férias. E aí eu rodava, tomava pau no cálculo 1, cálculo 2. Imagina você chegar, trabalhar a noite inteira numa boate, chegava lá no auditório, na época era um auditório, inclusive fumavam lá, na época o pessoal fumava ainda, né? Nos auditórios, e eu chegava lá com os olhos desse tamanho, até achava, dizia, esse cara é drogado, porque olha, muitas vezes dormia, né? E coisa e tal, mas não sabia de onde que eu estava vindo, né? E muitas vezes eu dormia então eu rodava, perdia cadeira, perdi muitas cadeiras, né? Principalmente os cálculos, né? 1, 2, 3, as coisas. Mas sempre recuperava. Tanto está que eu fiz a faculdade de engenharia em 5 anos e meio. Praticamente no ano normal, trabalhando, né? Mas naquela época a gente, logicamente, novo, com toda a energia e coisa. Mas o que eu conto isso? Não é para dizer que ninguém é super-homem. Não é que eu fiz, porque muitos fazem isso. Lá nessa casa do estudante, eu ouvi muitas pessoas do mesmo padrão na época que nós chegamos lá, igual a mim, com mais dificuldades ainda, né? Porém, superaram, trabalharam, também sofreram mais, né? Mas eu tive a graça de ir para esse campo e onde que me proporcionou ganhar bem, trabalhando 2, 3 noites por semana e pagar a faculdade. Está aqui, quando eu estava no 4º ano de engenharia, a diretoria da casa queria me tirar da casa porque disse porque eu havia comprado uma moto, eu já tinha uma moto, 350, imagina, eles descobriram que eu tinha moto, puta, o cara tá rico, queriam me tirar da casa. Eu digo, não, para aí. É fruto de muito trabalho. Enfim, isso aqui é contado para entender que é possível, sim, né? Indiferente da situação que você está, indiferente da né? situação. Consegue. Hoje, às vezes, eu dei algumas palestras aqui na universidade, na Unichapecó, na UNOESC, o aluno da engenharia, principalmente o pessoal da engenharia e coisa e tal, e muitas vezes a gente percebia que alunos, eu tô meio, tá difícil, porque o pai não ajuda, porque não sei o quê. Gente, você com a faculdade em casa, com todas as possibilidades que há hoje,
Para ganhar dinheiro hoje está muito fácil. Tem serviço aberto para todo mundo. Então, eu sempre enfatizo. Né? E quando eu conto um pouco da história, é importante, porque aí muitos... até um pouco tempo atrás, um cara veio falar comigo e disse, olha, tu lembra de mim? Olha, eu não me lembrava dele e tal. Você que me deu um livro lá na UNOESC, se não me engano foi na UNOESC, que eu fui falar com você no final, a tua palestra me incentivou muito, me motivou muito, e eu estava quase desistindo e depois que eu vi a história, eu digo, meu Deus. Então, isso aí serve também de motivação, né? Para esses jovens aí, porque quando a gente é novo, a gente tem uma energia, principalmente quem tem saúde, graças a Deus, eu fui abençoado por Deus, e graças aos pais também, né, que te deram uma carga genética maravilhosa, né, saúde maravilhosa, sempre tive muita saúde, até hoje gosto de muita saúde, graças a Deus, né? Então, principalmente quando você é novo, você tem muita energia, tem muita... Um gás, né? Com uma muito força. gás. E agora, tudo tem que querer, tem que ter vontade, tem que dizer, eu vou vencer, eu vou e dominar aquele... Porque se você se deixar abater um pouquinho pelos pensamentos, né? O pensamento negativo é outra tragédia que acomete o ser humano, né? Qualquer dificuldade começa a vir na cabeça os pensamentos... Tu tem que mudar, virar a chave, virar a sintonia, girar o rádio e dizer não. E aí que entra a fé, o fator fé, acreditar em você, com a ajuda de Deus, mas com o teu esforço, né? Porque nada cai do céu se não é o teu esforço. Jesus já dizia, ajuda-te, que eu te ajudarei. Então, essa é a linha, né? Ter esses princípios, essa base forte, né? Essa base. E até tu comentou dessa época da faculdade. E você voltou, terminando, se formando, tu voltou para Chapecó. Como é que foi depois da faculdade? Isso, bom, veja que são muitas fases na vida, né? Quando você encerra um ciclo, você encerra um projeto, imediatamente surge outro. Tem outro. Isso é automático, né? E que bom que é assim, porque faz você... Tu tem que andar, tu tem que ir à frente. Um episódio interessante na faculdade, eu estava no 5º ano, encerrando a faculdade, e eu gerenciava uma casa noturna em Porto Alegre, casa muito famosa, a Discoate, não viu? Então era, e lá na época ia muito, o Internacional estava na época de maior euforia do clube internacional, né? E vinham os jogadores lá, todos os famosos, os mais famosos que tinha eu me lembro mais do Internacional, mas vinha também do Grêmio, e eu frequentava essa coisa ali e tal, e aí eu gerenciei por um ano, junto com o Magro Miguel, aquele cara que eu encontrei na faculdade, porque eu fiquei com ele eternamente com ele, né? E aí, quando chegou, eu estava no final da faculdade, né? Aí eu disse, o Magro Miguel disse, olha, tu tá terminando faculdade e tal, como é que qual é a tua ideia? Eu digo, cara, eu vou voltar para Chapecó, né? Eu fui engenheiro, vou me formar em engenheiro e tal. Isso faltavam uns 6 meses, né? Aí chegou eu fui entregar o convite da formatura para esse Magro Miguel e ele disse o seguinte, cara, eu tenho uma proposta para ti. Veja só, eu tenho uma proposta para ti. Eu digo, proposta, sim. Ele disse, eu estou montando uma casa em Miami. Montou, idêntica à que é aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né? Praia de Belas, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Eu estou montando uma casa noturna igual a essa aqui, e você vai lá como meu sócio. Né? Eu digo, não, nossa, eu caí para trás, né? Digo, eu estou me formando, eu vou me formar agora.
Mas ele disse, mas eu te dou tanto por cento da casa, tu vai me gerenciar. É uma coisa que me abalou a estrutura, eu fiquei meio desnorteado. E passei uns 3 meses aí desnorteado, né? No bom sentido até, né? Uma proposta, ou eu ia para Miami, gerenciar a tal da casa lá e tal, e com projeção muito interessante financeiramente, muito interessante. Né? Inclusive, ele abriu a casa e ficou anos lá, muito tempo, o Miguel, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e depois finalmente lá eu tinha que decidir. Eu disse para o Miguel, eu não vou, eu vou para Chapecó. Foi muito sofrido a faculdade, eu não vou perder isso aí, né? Quem sabe eu poderia estar, vamos dizer assim, financeiramente muito melhor, né? Mas tá bom, assim, não vamos reclamar. E eu declinei da proposta dele e vim para Chapecó, mas em função da minha mãe, né? Eu tinha um apego muito grande com a minha mãe e naquela época era difícil, a gente não tinha contato. Praticamente ficava 6 meses sem se conversar. Nossa. Porque não tinha telefone. A telefone, para você ligar, você tinha que ir na Celesp, lá parece que é a Celesp, para fazer a ligação. Então, era muito difícil. Então, tu imagina o que os pais sofreram. Sem ter notícia. Será que está vivo? O que está e tal. Mas, enfim, então eu voltei, né? Mas um ponto bem importante que tu falou, às vezes a gente tem que fazer renúncias também. Muito, né? Verdade. Quando a gente tem um sonho, exatamente, né? Tu tem que fazer algumas renúncias também. Não é fácil essas decisões, é fácil. Né? E com certeza, se eu tivesse olhado para lá e sabendo que eu vinha para cá, e aqui ia começar do zero, ia ser muito difícil. Né? Principalmente na década de 80, eu me formei em dezembro de 79. Eu cheguei em janeiro de 80. Chapecó tinha 100 mil habitantes. Chapecó era muito pequena. Chapecó, gente, eu acostumado em Porto Alegre, que era uma loucura. Eu morava na Borges de Medeiros, que é com a Rua da Praia, no centro. Eu cheguei aqui, meu Deus, queria voltar, né? Eu estava contando, porque eu olhava nessa avenida, não tinha um carro na avenida. Em 80, no início de 80, não tinha prédio, não tinha casa, e coisa. Era muito difícil tu não tinha obras. Era muito difícil. Olha que coisa interessante, né? Chegou aqui vontade, eu acho que eu vou voltar. Verdade. Mas, enfim, eu acabei ficando aqui e muita dificuldade, né? Eu abri meu escritório, trabalhava no início só com projetos, olha só trabalhava com projetos. Tinha 5, 6 desenhistas, na época era desenhista, não tinha nem computador. Né? E fui trabalhar em projetos e tal. Depois ajudei depois meu primo me convidou para ser engenheiro da Soprana Empreendimentos Imobiliário. Eu trabalhei 1 ano ali com ele, trabalhei pouco tempo, 1 ano e pouco, né? Mas o Silvio foi um grande empreendedor, foi um visionário, um cara um dos empresários mais arrojados que conheci até hoje. E ele era muito arrojado. Ele que trouxe as concreteiras para cá, indústria de móveis, indústria de esquadrias. Então, era um cara muito arrojado. E eu trabalhei 1 ano ou 2 anos no máximo, ajudei ele a abrir a empresa era dele, né? Eu trabalhava de engenheiro. Fizemos o primeiro prédio aqui em Chapecó com ele, o edifício Bianca, que aqui na avenida são 12 pavimentos, na época era o máximo que podia construir. Então ali nós fizemos o Bianca, 12 pavimentos, meu Deus, era uma coisa de louco. Fica em frente à Casa Castor, antiga Casa Castor aqui na avenida, né? E depois eu saí. Fiquei 1 ano e meio, acho, ali, e depois eu saí para montar a Construtora Catarinense, né? Outro desafio grande, é outra página da história,
Mas sempre eu consegui abrir a construtora em 1º de junho de 1986. Então, o ano que vem, a construtora catarinense vai completar 40 anos. Nossa. Nós temos 39 anos de atividade. Tem uma empresa que... Que orgulho, né? Mas assim, uma empresa... As empresas que estão surgindo hoje não têm ideia do que foi a década de 80 e 90. Não apenas em Chapecó, mas a nível de Brasil. A década de 80 e 90 foi uma tragédia. Por que eu digo? Nós tivemos os planos econômicos, os mais antigos sabem o que eu estou falando. Nós tivemos 6 ou 8 planos econômicos. O plano Bresser, plano Collor, Collor 1, Collor 2, plano Verão, plano Sarney, a Tablita, o URV. Os mais antigos sabem que eu vou fazer isso aqui. E, por último, o confisco da poupança, o confisco de todo o dinheiro do mandato do Collor, né? O confisco do dinheiro das empresas que estavam no banco. Vamos supor, tinha o dinheiro, todo o dinheiro teu que tu tinha para pagar empregado, para pagar o teu pequeno fluxo de caixa, amanheceu, tu não tinha mais nada, era um valor que tu podia só tirar 5 mil, uma merreca. Então, quem sobreviveu? Poucas empresas sobreviveram a essa época. Imagina. Daquela época, poucos CNPJs continuam até hoje. Quebraram, todos quebraram. Aqui nós tínhamos, não vou citar nome, mas nós tínhamos muitas empresas boas, fortes, empresas estabelecidas e sumiram do mercado, quebraram na década de 80 e 90. Mas imagina, né? Tu ter um caixa né, para girar, fazer teu negócio prosperar e de repente no dia seguinte não tem mais nada. Não tem mais nada, estava lá. Nossa. Aí tu podia abater aquilo com os impostos e tal. Então, não foi só no setor da construção civil, foi em todos os setores. Foi a nível do Brasil. Foi um horror. Né? Mas nós superamos com muita dificuldade e mantivemos devagarzinho e tal. Nós a nossa empresa ela tem uma característica forte que se chama resiliência. Então, eu tive a oportunidade de passar por vários setores, com muita dificuldade para chegar até aqui. Então, eu acho que isso me ajudou muito na chamada resiliência. A resiliência é você se adaptar ao meio. Não interessa a situação que esteja. Está se afogando? Tu vai mergulhar e vai achar uma boia lá embaixo para subir. Então, nós implantamos isso na empresa. A empresa sempre teve muita resiliência e conseguiu sobreviver naquela época, né? E passado os planos econômicos, as empresas que sobraram, elas ficaram fortes. E não só fortes, mas também elas foram reconhecidas pelo mercado. A construtora catarinense é uma empresa de 1986, sempre entregou suas obras, muitas com prazo antecipado, sempre entregou e garantiu os contratos. Enfim, é uma empresa sólida, uma empresa que cumpriu e o mercado entende isso, né? E a gente que tem praticamente 40 anos de empresa, tem 40, mas tem mais 6 de formar, então de 79 para cá, me ajuda a fazer as contas, vai dar quase 50 anos que eu sou formado. Em 2029 vai fazer 50 anos, 25, 6, 7, falta 4 anos. Então eu tenho 46 anos como engenheiro, eu trabalhando sempre na área. Então, isso nos credenciou e também a implantar essa resiliência na empresa. E assim foi até os dias de hoje, né? Então, é isso que é importante. Eu trago alguma coisa no livro também sobre isso, porque a empresa precisa ter... O capitão tem que ser cabeça boa. Forte, o capitão tem que ser... O mestre Cuca, o
Hoje eles chamam de CEO da empresa, né? O CEO da empresa. Mas o fundador, uma coisa, tem que ser um cara muito forte de cabeça, de sentimentos e coisa, para passar pelos perengues, né? Sabe que hoje tu até brincou, CEO, né? E antigamente era o faz tudo. Porque não tinha muito essa, né? Ia lá, botava a mão na massa, abria a porta, servia cafezinho, fazia verdade. tudo, né? É verdade. Então isso é importante também trazer, né? É verdade. Aqui, ó, eu vou te mostrar, depois você pode apresentar melhor ali, mas eu vou te mostrar isso aqui. Essa é a minha primeira equipe, que pena que a câmera está longe, mas então, essa é a minha primeira equipe, depois ele vai filmar isso aqui mais perto. Veja só. Olha só. Eu estou ali, ó, tá vendo? Nós éramos em 6. Né? Então, você falou na mão na massa, eu sou esse aqui, ó, de barba aqui, ó. Eu já usava barba ali lá, viu? Tá, aqui, ó. Com as botas e ó. Isso. Então, nós trabalhávamos junto com os pedreiros, né? Colocávamos a mão na massa, como você falou. Então, por isso a gente aprendeu, vamos dizer, na prática, né? Empiricamente, na prática, no dia a dia, né? Então, a teoria é importante e tal, mas quem faz você se firmar e ter certeza da coisa é a prática, é o dia a dia. Então, eu vejo hoje aqui, principalmente aqui em Chapecó. Chapecó é essa cidade maravilhosa que nós temos aqui, que está florescendo, né? Então, eu tenho o prazer também de dizer que nós participamos muito das entidades, né? A gente só está falando isso aqui, mas tem a parte nossa da participação das entidades. Né? Então, presente na comunidade. Isso. Né? Então, ontem mesmo nós tivemos a posse da nova diretoria do Sinduscom Oeste, qual eu tive há muitos anos atrás. Eu fui o terceiro presidente do Sinduscom e o Sinduscom é um dos responsáveis direto, juntamente com outras entidades, ele é o responsável direto por essa maravilha que é a Chapecó, porque através da modificação, da implantação do novo plano diretor, Chapecó cresceu, floresceu. Um plano diretor pensado com cabeças boas dentro do Sinduscom Oeste. Então, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos também tive o prazer de presidir logo no primeiro ano que eu tive em Chapecó. Então, eu participei de muitas entidades, né? Para não falar só da parte da parte da construção, dizer, bom, mas ele focou só na empresa. Não, tem um outro lado importante que se diga, e eu falo no livro. Eu sempre fui muito participativo em todas as entidades, né? Porque é isso, quando uma comunidade, uma cidade cresce, todos crescem. Exatamente. Esse que é exatamente. A essência. E por isso que eu digo sempre, tem que participar das entidades, né? Eu participei da Associação dos Engenheiros, da SIC, do Centro Empresarial, nós fomos diretores ali do Clube, diretores sociais do Clube Chapecoense por muito tempo, fomos presidente do local. Então, nós participamos, assumimos a presidência praticamente de todas as entidades. No início da criação do Verde Vida, enfim. Então, isso também te dá... Você entrega o teu trabalho, mas você recebe o aprendizado. Isso é importante, que hoje se percebe que muitos estão focados só na empresa. E esse aí, o que acontece? Nós que acompanhamos ao longo do tempo, a gente percebe que muitas empresas dão o chamado voo de galinha. Então, eles vão com muita fome ao pote e daqui a pouco, 2, 3 anos, a empresa fecha. Mas também porque não tem essa participação, é importante participar das entidades, tanto entidades sociais, dos clubes de serviço, enfim. Você participando, você dá a sua contribuição, mas você recebe
um retorno que é a experiência, como lidar com os vários setores. Você assume a presidência de um clube social, você tem uma visão, você aprende como que o sócio age, como que o sócio como é lidar com o dinheiro do clube. Aí você assume a presidência de uma entidade como o Sinduscom, a Associação, a SIC, Centro Empresarial. Tu vai lidar com os empresários, você vai ver como que é lidar com os empresários, a mentalidade, cara, você vê ali as ideias, você capta a ideia. Então, isso é importante, a participação social. Né? E, logicamente, eu falei aqui nessa maravilha que é Chapecó, deve-se muito também ao setor público, o prefeito. Né? Nós tivemos a bênção e a graça de ter um prefeito como João Rodrigues e toda a sua equipe, né? Ao longo de todo esse período ali, já é o 3º mandato e coisa, e realmente nós que estamos acostumados a ver obra, nós ficamos extasiados de perceber e ver o que acontece nessa cidade. Então, porque tem um comandante, tem um cara que é inteligente, um cara que trabalha, um cara dedicado, ele e sua equipe. Né? Então, isso aí, por isso que é importante, inclusive, participar, talvez não diretamente, mas se for diretamente melhor, mas indiretamente na política, nas decisões políticas, participar com o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, para participar e dar a tua contribuição e a tua ideia. Né? Isso é um legado, né? Então, isso nos deixa muito confortável. Em qualquer situação, a gente tem conhecimento prático, empírico da coisa, e nós ficamos muito felizes com isso, né? E, logicamente, para acontecer tudo isso, tu tem que ter uma família bacana, né? Uma esposa bacana. Então, a Vera, casado com a Vera tem a Veritá, aqui também uma empresária de sucesso. A Vera ela é batalhadora como nós, e está sempre junto, né? Tem uma família bacana, agora com os netos, né? Então, tudo isso te dá uma estabilidade emocional. Né? Porque os tempos difíceis surgem e você tem que ter estabilidade emocional para vencer as dificuldades. Ter essa rede de apoio, né? Que eu sempre digo, quando acontece algum problema, a gente recorre a quem? A família, né? Como é importante ter essa base sólida, estruturada, né? É isso aí. Então... E até uma coisa também, uma curiosidade que até tu comentou. E como é importante a gente saber lidar com as pessoas. Tu falou dessa questão de estar envolvido na comunidade, nas entidades, tocar projetos, né? Mas assim, ó, eu acho que também uma habilidade essencial é saber lidar com as pessoas. Com certeza. Eu diria que hoje a maior... Veja só, a construção civil, eu vou me basear no que eu trabalho, ela é muito complexa. Ela tem milhares de itens, sabe, milhões de itens para erguer um prédio. Milhares de itens. E aquilo é feito de tijolo. É muito complexo, é muito difícil. Porém, por incrível que pareça, a gestão mais difícil é a gestão das pessoas. Então, a gente, às vezes, poderia estar resolvendo um problema da obra, pensando num projeto e tal. Às vezes, a gente tem que se envolver em questão... envolvidos os colaboradores, porque a gente fala com vários empresários, e é isso, a gestão das pessoas. Então, uma coisa que deveria ser a coisa mais fácil, né? Então, hoje está se tornando uma das coisas mais difíceis da empresa, é a gestão pessoal. Né? Além, não vou falar aqui da dificuldade cada vez maior de arrumar gente. Olha que coisa incrível. Nós jamais imaginaríamos que chegaríamos num tempo em que haveria 2, 3 mil vagas numa cidade como Chapecó. Às vezes as cooperativas estão pedindo 500, 800 vagas, 1.000 vagas. Escritório de engenharia, arquitetura, todos os setores com vagas abertas, e
aqui o mercado ávido para captar gente e não tem gente para ir lá atrás. Gente, não tinha emprego, era muito complicado. Né? E hoje é essa maravilha que é só querer trabalhar, escolher a profissão, se dedicar e ganhar dinheiro. Que é aquela habilidade que tu falou, ter a vontade de trabalhar. Isso né? mesmo. Que as oportunidades estão aí, verdade, né? verdade. Mas que bom. Então é isso aí, né? Nós temos bastante assunto, né? E cada tópico da vida praticamente daria podcast de 2, 3 horas, né? Mas, enfim... E as pessoas que vão querer, né, conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o livro, como é que faz para te encontrar? Isso, imagina. Então, o livro que nós escrevemos e fizemos, eu fiz a primeira edição e me lembro se foram 500 livros. Isso aqui eu fiz para entregar para os amigos, para os familiares, lá para o pessoal da família Mascarello e coisa e tal. E nós entregamos também esse livro para os nossos clientes, quando assinam um contrato e tal, então fazemos dedicatória e tal, e contamos um pouquinho da história e tal, né? Porque eles ficam ainda mais confiantes. Opa, é uma empresa realmente mais confiável ainda e tal, coisa e tal, né? Mas o livro, para quem quiser, sem custo nenhum, né? Nós doamos com o maior prazer, quem quiser, só nos pedir, entrar em contato com a construtora catarinense, lá eu gostaria de um livro, pede o nome e tal, e eu tenho muitos exemplares, eu tenho o maior prazer de dar como presente e tal. Inclusive esse aqui, vou fazer uma dedicatória para vocês, já vou deixar aí. Eu vou ganhar o meu. Imagina. Então, é isso aí, é uma história, né, que pode servir de motivação principalmente para os jovens, né, que nada é impossível, tudo é viável. Basta a vontade de trabalhar, porque às vezes a pessoa... Eu sei porque a gente passou por isso, né? Dizia, mas eu não vou conseguir isso aí, é além da imaginação. E daqui a pouco tu começa a pensar, não, mas eu vou. Então, tudo dai o primeiro passo, que eu te ajudarei. Dai o primeiro passo. Não adianta quando você tem um processo, eu vou fazer um empreendimento e aí começar a ver todas as dificuldades que vai surgir nesse empreendimento, aí tu não faz. Desiste antes de começar. Não desiste. Porque as dificuldades são fora aquelas que vão surgir, além daquilo que você imaginou. Então você tem que ter um projeto, logicamente, bem estudado, bem planejado, viabilidade econômica e tal, e dar o primeiro passo. Porque dando isso aí, você vai caminhar, você vai resolver. Parece que o céu se abre, o universo conspira ou te inspiram a andar. Josias, a construtora está com lançamento de empreendimentos, né? Conta para nós essa novidade. Isso, então assim, a construtora catarinense, ela sempre se preocupa, ela nunca teve por preocupação lançar mais, não. Nós fizemos um prédio praticamente, ou 2 no máximo, cada vez, e cuidamos muito desse prédio, mas muito mesmo, para que ocorra o mínimo de problemas futuro, de preferência não ocorrer problema nenhum, então a gente cuida muito disso aí. Nós estamos entregando o ano que vem o Lavi, depois você pode postar ali, né, um prédio maravilhoso, são 30 pavimentos, 94 apartamentos, né, 2 coberturas, então vai ser entregue o final do ano que vem, é aqui na Barão do Rio Branco, com a Rui Barbosa, no centro, maravilhoso, o que tem de tecnologia, o que existe de tecnologia mais avançada a nível de Brasil e de mundo, né? Que hoje o Brasil está conectado com o mundo, está nesse prédio, né? E com acabamento de primeiríssima alto padrão, nós trabalhamos, o nosso foco sempre foi alto padrão, nós estamos entregando o ano que vem, né, já tem 95% dos apartamentos vendidos, graças a Deus foi um sucesso, né, e nós lançamos já em setembro, né, o Lavi, o New,
empreendimentos, né? Em outro prédio muito bem pensado, trabalhado. Nós somos que nem japoneses. O japonês, já na década de 80, dizia, eles ficavam 3, 4 anos num projeto, estudavam o projeto, para depois fazer o lançamento e em pouco tempo executar. Mais ou menos nós somos que nem os japoneses. Nós cuidamos dos mínimos detalhes de todos os projetos, porque as obras são complexas, né? A construção civil é complexa, e nós lançamos o NIL em setembro, já teve uma bela de uma aceitação, né? E ele fica nos melhores pontos mais cobiçados e mais valorizados de Chapecó, que é no alto da Assis Brasil, né? É quase em frente à construtora catarinense. Então, o que ele tem de tecnologia, inovação e garantia, com a garantia da construtora catarinense, né? Com o selo da construtora catarinense, é o NIL Empreendimentos, né? Então, também estamos ali, quem quiser nos visitar e ver os nossos decorados, né? Nós ali na empresa... fica muito bacana, nós temos os decorados para vê-lo, como será entregue esses apartamentos, né? Então, é uma facilidade bastante interessante. E também, falando em facilidade, hoje a construtora catarinense oferece condições muito interessantes, né? Entrada... parceladas, condições até a entrega da obra com apenas a valorização do CUB, que o CUB é a moeda mais estável do Brasil, né? Estava em 4, 5% ao ano. Então, ele tem a garantia da construtora catarinense, pagar uma prestação muito baixa, e lá no final, normalmente a gente faz uma parceria com a Caixa, mas mais para beneficiar o nosso cliente, porque lá no final, essa parceria que a gente vai facilitar no financiamento de quantas vezes o cliente quiser, com o juro, praticamente é o juro do funcionário da Caixa, é o menor juro possível. Então, nós estamos abertos também a esse novo empreendimento que nós devemos começar. Já estão todos aprovados, incorporação aprovada, tudo maravilhoso. Nós vamos começar no primeiro semestre do ano que vem, já no início do ano. Vamos também dar o conselho, né? Para quem está assistindo esse podcast, manda para todos os empreendedores, aquelas pessoas que querem empreender, a assistir esse podcast e também ao livro, gente. Tem muito ensinamento, né? Que isso legal. Que é legal. Muito obrigada. Legal, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E a construtora catarinense está sempre à disposição aí para todos que quiserem conversar também, independente de cliente ou não, estamos abertos ali. O lugar é fácil, né? No alto da Assis Brasil. Agora estão fazendo a Câmara de Vereadores ali perto, passando o centro de eventos. E nós estamos lá, bem tranquilo, faceiro, recebendo os amigos aí. Então tá, um abraço a todos. Bem-vindo a mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.